Rússia sob ataque de drones. Mais uma noite sob bombas na Ucrânia. Lula participa de desfile militar em Moscou. Acordo sobre minerais com Estados Unidos. Boa tarde, eu sou Dina Chitvertak e você acompanha agora o Boletim Diário de Notícias da Ucrânia, com os destaques dessa quarta-feira, 7 de maio de 2025. Aproveite para se inscrever no nosso canal, o ATV Português, ativar o sininho e deixar sua opinião nos comentários. Juntos, vamos apoiar a Ucrânia, defender sua soberania e a verdade. Na madrugada dessa quarta-feira, dezenas de drones ucranianos atacaram alvos em território russo. Segundo Andriy Kovalenko, chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, diversos alvos militares e industriais foram atingidos com sucesso. Em Saransk, 2 complexos industriais foram atingidos, a fábrica Sistemas de Fibra Ótica e a usina de engenharia mecânica Saransk Kabel, ambas envolvidas na produção de fibra ótica utilizada nos drones russos. Esta é a segunda vez que sistemas de fibra ótica, a única do tipo na Rússia, é atacada. Na região de Tula, o alvo foi a empresa estatal da Rostec, especificamente o empreendimento científico e de produção Splav, fabricante de sistemas de foguetes de lançamento múltiplo, como Grad, Uragane, Smerch e Tornado, além de munições para o TOZ-1A Solntsepyok. Na região de Moscou, o aeródromo militar de Kubinka, onde estão baseados caças MiG-29 e Su-27, foi atingido. Outro ataque ocorreu na base aérea de Chaikovka, na região de Kaluga, onde ficam bombardeiros Tu-22 e depósitos de mísseis como os K-22. O sistema da NASA de detecção de incêndios confirmou focos ativos nas duas bases. Segundo a imprensa russa, ambas as bases abrigam aeronaves e militares escalados para o desfile do Dia da Vitória, em 9 de maio. E agora, o que eu vou fazer, esses camaradas? Em razão dos ataques, restrições temporárias ao tráfego aéreo foram impostas nos aeroportos de Moscou, Kaluga, Kazan, Nizhny Novgorod, Yaroslavl, Tambov e Sochi. Um novo drone de ataque ucraniano, o FP-1, capaz de atingir alvos a até 1.600 km atrás das linhas inimigas, foi oficialmente apresentado em 6 de maio de 2025 em Kiev. O drone pode transportar uma carga útil de até 120 quilos. Naturalmente, quanto mais pesada for a ogiva, menor será o alcance do voo. A vice-ministra das Indústrias Estratégicas, Anna Gvozdyar, comentou sobre a escala da produção e o interesse internacional no novo drone, fabricado na Ucrânia. Este drone já está sendo produzido em grande escala e há um interesse significativo por parte de nossos parceiros. Ele foi desenvolvido na Ucrânia e rapidamente passou para a fase de produção em larga escala. Esta é mais uma inovação da qual temos orgulho de compartilhar com nossos aliados. Anna Gvozdyar, vice-ministra das Indústrias Estratégicas da Ucrânia, em declaração à imprensa. Na noite de 7 de maio, tropas russas atacaram Kiev com mísseis e drones kamikaze. 2 pessoas morreram, 8 ficaram feridas. Primeiro, a Rússia lançou mísseis balísticos. Partes e destroços desses mísseis caíram em um dos distritos da capital, provocando um incêndio. Um outro bairro residencial também foi alvo do ataque. Incêndios atingiram vários apartamentos nos andares superiores de um edifício, e o último andar foi completamente destruído.
Além disso, os destroços de um drone russo abatido atingiram um prédio residencial em outro distrito de Kiev. Foi nesse local que 2 pessoas perderam a vida. Eu ouvi o som de um Shahed depois da explosão. Para ser sincero, achei que fosse perto da embaixada americana, um pouco mais distante, mas naquela direção. Aí, meu vizinho ligou e disse que a primeira entrada do nosso prédio estava pegando fogo. Isso foi às 5 da manhã. Primeiro veio o barulho, aquele barulho típico. Dava para perceber que o drone estava voando na mesma altura e na mesma velocidade, sem baixar. Depois houve uma explosão repentina e a gente já estava no corredor. Então saímos para ver o que tinha acontecido, porque vimos reflexos do fogo nas árvores. Aí entendemos que a nossa casa tinha sido atingida. Então, foram 2 mortos e 8 feridos. Bem, para vocês, nossos assinantes que vivem no Brasil, por exemplo, imaginem isso acontecendo em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Quão revoltante e inaceitável isso seria para vocês? E em quanto tempo vocês acham que a guerra com a Rússia acabaria? Pois é, para nós, aqui na Ucrânia, é apenas mais uma quarta-feira e a guerra continua com toda a força. O enviado especial dos Estados Unidos, Kit Kellogg, está convencido de que ambas as partes supostamente estão prontas para um cessar-fogo. Segundo ele, Putin é o único obstáculo para um cessar-fogo na Ucrânia. Bem, ele não é o único a pensar isso. A Ucrânia concordou com um cessar-fogo abrangente com a Rússia, proposto pelos Estados Unidos. No entanto, o principal obstáculo para a interrupção das hostilidades do ditador russo Vladimir Putin é, sim, o ditador russo Vladimir Putin. O representante especial dos Estados Unidos para a Ucrânia, Kit Kellogg, afirmou isso à Fox News. Ele observou que a Ucrânia concordou com um cessar-fogo sob várias condições, algumas das quais Kiev não gosta. Em contraste, a Rússia rejeitou de fato todas as iniciativas dos Estados Unidos. Os ucranianos concordaram que um cessar-fogo abrangente é necessário, por terra, no mar e no ar, por 30 dias, com possibilidade de prorrogação. Eles querem isso imediatamente. Voltamos de Londres há 2 semanas, conversamos com a coalizão dos dispostos, liderada por britânicos, franceses e alemães, e eles estão prontos para esse cessar-fogo abrangente, com muitas condições. E os ucranianos concordam com isso. Keith Kellogg, enviado especial dos Estados Unidos, em declaração à Fox News, o enviado especial reconheceu que nem todas as condições são favoráveis para a Ucrânia, mas ressaltou que estamos indo na direção certa. Kellogg também mencionou que as partes estão muito próximas de alcançar um cessar-fogo e que a única pessoa capaz de viabilizar isso é o presidente Trump, mas somente se Putin concordar. Neste momento, ele afirmou, o principal obstáculo para o progresso é o presidente da Rússia, que está se recusando a aceitar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou nesta terça-feira rumo a Moscou, onde participará do desfile militar de 9 de maio, data em que a Rússia celebra os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. A primeira-dama, Janja da Silva, já chegou à capital russa uma semana antes, a convite do governo local. Em suas redes sociais, Janja compartilhou imagens de sua visita ao Kremlin e escreveu que pôde perceber o orgulho com que o povo russo se prepara para as comemorações. Em tempos tão difíceis como os que vivemos hoje, com conflitos se espalhando e se intensificando e a retomada de forças extremistas, é necessário e importante preservarmos a memória, aprendermos com a história e, juntos, construirmos um futuro de paz e fraternidade entre os povos. Janja Lula da Silva, primeira-dama do Brasil no Instagram. A presença de autoridades e militares estrangeiros no evento, no entanto, gerou críticas por parte da Ucrânia. Em nota divulgada ontem, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia condenou a participação de forças armadas de outros países no desfile, especialmente daqueles que se dizem neutros diante da invasão russa à Ucrânia. Apelamos a todos os estados estrangeiros que se abstenham de permitir a participação de seus militares no desfile em Moscou no dia 9 de maio. Este apelo é especialmente relevante para os países que declaram neutralidade em relação à agressão russa contra a Ucrânia ou que consistentemente adotam uma posição neutra nas relações internacionais.
A participação de militares desses países em um desfile conjunto violaria diretamente essa neutralidade declarada e seria percebida como um apoio ao Estado agressor. Da declaração do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia sobre a participação de militares estrangeiros no desfile de 9 de maio em Moscou. A chancelaria ucraniana também apelou para que países e organizações internacionais celebrem de forma digna as vítimas da Segunda Guerra Mundial, sem com isso justificar a agressão russa ou as atrocidades cometidas contra os ucranianos. Um acordo sobre minerais entre Ucrânia e Estados Unidos pode servir como ferramenta de pressão sobre a Rússia, declarou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. Segundo ele, a liderança russa ficou nervosa após a assinatura do acordo, devido aos benefícios que ele trará para ambas as partes. Além disso, Bessent disse que o acordo de recursos poderá fortalecer os laços entre Kiev e Washington, que recentemente enfrentaram algumas dificuldades. A ideia era assinar um acordo que demonstrasse que não há a menor divergência entre os Estados Unidos e o povo ucraniano. Isso será um símbolo para o povo da Ucrânia de que os Estados Unidos continuam presentes. Também será um símbolo para o público americano cansado e cético em relação a grandes compromissos financeiros, de que a prosperidade conjunta com a Ucrânia é possível. Em essência, será uma garantia de segurança implícita através de uma parceria econômica. Em 30 de abril, a ministra da Economia da Ucrânia, Yulia Sviridenko, e o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, assinaram um acordo sobre a extração conjunta de minerais. O acordo autoriza empresas americanas a explorar uma lista de 57 minerais. O governo ucraniano destinará 50% dos royalties a um fundo especial. Os Estados Unidos, por sua vez, se comprometem a contribuir com valores equivalentes aos aportes de Kiev, através da Corporação para o Desenvolvimento Internacional. O documento não especifica diretamente para onde irão os recursos provenientes da extração. Segundo especialistas, é provável que sejam usados para a compra de armas americanas e investimentos em infraestrutura na Ucrânia. Formulamos uma versão do acordo com condições mutuamente benéficas para ambos os países. É um acordo no qual os Estados Unidos demonstram seu compromisso com a busca por uma paz duradoura na Ucrânia e reconhecem a contribuição que o país deu à segurança global ao renunciar ao seu arsenal nuclear. É também um acordo em que os Estados Unidos reafirmam seu compromisso com a segurança, reconstrução e recuperação da Ucrânia. Yulia Sviridenko, ministra da Economia da Ucrânia, no Facebook. Segundo especialistas, o documento assinado em 30 de abril é apenas uma parte do que ainda precisa ser negociado entre Kiev e Washington, para que os trabalhos com minerais comecem plenamente. Permanecem em aberto várias questões, como a equivalência das contribuições ucranianas e americanas ao fundo e o fato de que, inicialmente, todos os recursos serão investidos exclusivamente na Ucrânia. Além disso, o documento ainda precisa ser ratificado pelo parlamento ucraniano. O governo conta com seu apoio para uma rápida ratificação deste acordo e para continuarmos a cooperação necessária para sua implementação bem-sucedida. Este acordo, sem dúvida, será a base de uma nova relação com os Estados Unidos, fundamental para defender nossa soberania durante a guerra e reconstruir o país após a guerra. Embora o acordo não preveja garantias explícitas de segurança, tanto em Kiev quanto em Washington acredita-se que ele poderá cumprir essa função. De acordo com especialistas, diante da redução da presença militar americana na Europa, os Estados Unidos buscam reforçar sua cooperação econômica. Isso, de uma forma ou de outra, impedirá que os Estados Unidos ignorem questões de segurança na região. Estamos talvez delineando um modelo de como manter a presença dos Estados Unidos. Penso que esse acordo de investimentos representa exatamente isso. Mesmo que, no momento, os Estados Unidos estejam se retirando em certo grau, na realidade, não sairão completamente e sempre poderão voltar. Além disso, analistas acreditam que o acordo sobre minerais ajudará a legitimar a transferência ou a venda de armas americanas à Ucrânia.
Registros documentais do Congresso dos Estados Unidos incluem um memorando de um funcionário do Departamento do Estado indicando que Washington se prepara para vender a Kiev armamentos no valor de 50 milhões de dólares ou mais. Já havia circulado na imprensa a informação de que a Casa Branca preparava a venda de um pequeno pacote de defesa à Ucrânia. E assim, encerramos o nosso boletim com os destaques da Ucrânia nesta quarta-feira, 7 de maio de 2025. Eu sou Dina Chetvertak e foi um prazer estar com vocês. Comente aqui embaixo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe o UATV Português com todos que lutam pela causa ucraniana. Até a próxima. Glória à Ucrânia, glória aos heróis.